Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos do 22 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sempre inundado. E eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, fala ao nosso coração, Senhor. Aquieta o nosso espírito agoniado, angustiado pelas intempéries da vida. Que o Senhor possa testificar ao nosso coração a sua soberania, o seu poder sobre tudo e sobre todos. Que nós possamos aquietar o nosso espírito agoniado, agitado, por conta de tudo que nós temos enfrentado nos últimos tempos. Que o Senhor fale ao nosso coração de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nos últimos tempos tem sido impossível não nos referir a tudo que a gente tem vivido no presente momento. Pandemia, essa pandemia que parece não ter fim, quando a gente pensa que vai melhorar e vem uma outra onda e uma outra, já estamos em vias de uma terceira onda. E o clamor permanece, que o Senhor ele possa aquietar o nosso coração, de modo que possamos buscar a presença do Senhor em tudo e em todas as situações. Desejo nosso é encorajá-los a confiar no Senhor sempre. Apesar de todos os pesares, apesar de tudo que nós temos visto e vivido. O texto fala de uma das tempestades que Jesus acalmou. Desta vez ele estava no barco com os discípulos. Enquanto ele tranquilamente dormia no travesseiro, o tempo fechou. O barco era jogado de um lado para o outro e os discípulos, desesperados, acordam o Senhor. O texto chama a nossa atenção para algumas verdades. Primeira, o fato de Jesus estar conosco não nos livra de enfrentar tempestades, não nos livra de enfrentar enfermidades, não nos livra de enfrentar julgamentos, perseguições, nada disso. Segundo lugar, ele invariavelmente nos livra no meio dessas tempestades. Às vezes ele não nos livra da tempestade, mas ele entra conosco na tempestade e de um jeito ou de outro, quer vivamos, quer morramos, seremos livrados. Em terceiro lugar, as tempestades são grandes oportunidades de testarmos a nossa fé. Seguir Jesus, quando tudo está bem, é fácil demais. Aí eu lembro da minha mãe que dizia: "Eu quero ver o bom no ruim." E aí a gente para refletir um pouco a respeito de tudo que temos visto e vivido. Vivemos dias de grandes catástrofes naturais. Agora mesmo eu estava vendo um noticiário sobre a enchente dos rios da Amazônia, que tem desalojado muitas pessoas, muitos já têm se afogado nessas enchentes, enfim. Parece que a natureza, convulsionando, clama por redenção, como alguém com dores de parto. O apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Romanos, ele diz: "Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto." Tudo tem sido tão assustador. Multidões se
se deslocam fugindo dos furacões, fugindo das perseguições, náufragos sem pátria, terremotos em vários lugares da terra, vulcões em erupção. Hora de erguermos os olhos para os céus e clamar por socorro àquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Ao ouvir os muitos noticiários sobre esses assuntos que têm abalado o mundo, lembrei-me do texto citado no início, que fala da grande tempestade enfrentada pelos discípulos, estando Jesus no barco com eles. A metodologia da tempestade é das mais radicais. Ou cremos que Jesus está no barco e tem o poder sobre as tempestades, ou sucumbiremos a elas. Nenhum de nós está pronto para as tempestades, até que elas venham e sejamos provados. O curioso na tempestade mencionada no texto do Evangelho segundo Lucas é que o próprio Jesus convidou os seus discípulos para atravessarem aquele lago. O relacionamento com Cristo é feito de muitas travessias. E o cristão, ao fim da jornada, ele fica craque em travessias. E mais uma vez gostaria de repetir: ninguém do lado de cada eternidade está pronto. Cristão maduro, Deus escolhe. Quando ele fica, vamos dizer, diplomado nas tempestades, é hora de ir para casa. É hora de sossegar, é hora de descansar. Assim deixemos de reclamar e nos assustar com o fogo estranho que vem para nos provar. Os discípulos se desesperam mesmo com Jesus no barco. Você faça ideia, nós que não estamos vendo o Senhor, estamos crendo sem ver. Imagine nós. Eles se assustam e chegam a criticar o mestre. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Uma outra versão diz: não te importas que pereçamos? Jesus se levanta, repreende o vento e a violência das águas e tudo se acalmou. O Senhor pergunta: onde está a sua fé? A mesma pergunta Jesus faz para cada um de nós hoje, assustados com tudo que tem acontecido no mundo. Todos nós temos experimentado muitos furacões internos e externos. São muitas as tempestades às quais somos submetidos. Os tornados tendem a nos desarraigar da terra. Contudo, tem faltado fé, foco em Deus. Estamos tão distraídos com tantas coisas à nossa volta que perdemos Deus de vista e Ele está bem do nosso lado. Ele vai levantar e repreender a fúria dos ventos e a violência das águas. Mas seremos também repreendidos pela falta de fé. Jesus no barco não nos livra das tempestades. Muitas vezes Ele próprio nos leva ao encontro delas. E é nessa travessia dolorosa que aprendemos a mais difícil lição de fé. E eu queria dizer a vocês hoje: creiamos, as tempestades, os ventos, os mares, os vendavais continuam a obedecer. E o que é que nós aprendemos nessa breve meditação, ainda virtualmente, porque ainda não fomos dirigidos pelo Senhor para reabrir as portas da comunidade, mas a palavra tem ido, a palavra tem chegado aos corações, a quantos queiram ouvir, tenham ouvidos espirituais para ouvir. Hoje eu queria conclamá-los a confiar no Senhor e não nos assustar com a fúria dos ventos, com o rigor das tempestades, com a abrangência dos furacões. E o que nós aprendemos aqui? Por mais difícil que seja atravessarmos as tempestades da vida, o Senhor jamais perde o controle delas. Segundo lugar, nem sempre seremos livrados de atravessar momentos de tempestades, mas o Senhor invariavelmente nos livra no meio deles. E por último, as tempestades
são oportunidades de exercitarmos a nossa fé. O desejo do nosso coração é que o Senhor reacenda a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa fé, como fez respondendo ao pedido do pai daquele rapaz, daquele garoto que estava endemoniado. E ele teve a coragem de admitir: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, ou aumenta a minha fé. Vamos orar pelos enfermos e por todos que estão passando por vendavais e tempestades. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, de um modo muito especial, eu queria levantar um clamor hoje pela minha tia Nazaré, que o Senhor esteja visitando a minha tia, que o Senhor esteja completando a boa obra começada naquele coração, e que o Senhor esteja trazendo descanso para aquele coração tão combalido, naqueles 98 anos de vida dedicada a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja visitando a minha tia, que o Senhor esteja acalmando aquele coração, e que o Senhor esteja tirando todo o sofrimento. Do jeito que o Senhor fizer, nós vamos dizer amém, glorificar o Teu nome. Pedimos pelos enfermos no nosso meio, pedimos por todos aqueles que estão aniversariando nesses dias, e que em nome do Senhor Jesus, a Tua graça seja com cada um de nós, que o Senhor esteja ministrando aos corações abatidos e fortalecendo-os em Ti na força do Teu poder. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.